Após a criação das peças na lista de produtos do módulo CAM, iremos para o módulo Nest Import, onde aqui faremos os aproveitamentos das chapas com essas peças para o corte na guilhotina. Então, o primeiro passo é verificar se eu tenho chapa em estoque disponível para esses aproveitamentos. Então, aqui eu posso ver que eu não tenho nenhuma chapa criada. Eu vou fazer a criação dessa chapa e adicionar as suas dimensões, né, comprimento e a largura e a quantidade. Reparem que o material e a espessura eles ficam bloqueados, pois eles estão definidos aqui no subtrabalho, referente às peças. Nessa caixa de diálogo eu tenho mais 3 informações que eu posso estar preenchendo, e essas informações elas vão ficar disponíveis para o operador de máquina na folha de processos. Aqui eu vou clicar em OK, OK, e essa chapa estará visível na área de trabalho do módulo Nest Import. Vou fazer o mesmo procedimento com o segundo subtrabalho. E logo após eu posso utilizar as ferramentas de nesting para fazer os aproveitamentos. Reparem aqui que eu vou utilizar a ferramenta Fazer Tudo, e ele vai adicionar as peças à chapa e fazer o melhor cálculo de aproveitamento possível. Logo depois desse aproveitamento, eu posso estar utilizando o recurso retalhos para adicionar um retalho na chapa. Esse retalho ele tem uma configuração pré-definida, né, para o tipo de retalho que eu vou estar utilizando, e essas informações de configuração estão no manual do programador, né, de guilhotinas do Lantec 4. Então, logo após o aproveitamento que foi criado através da ferramenta Fazer Tudo e a criação do retalho, eu faço o salvamento dessas chapas, e aqui eu vou ter disponível a folha de processos que vai para o operador. Essa folha de processos ela contém as principais informações de corte, né, as manobras que o operador da máquina vai ter que fazer na hora de cortar essas peças. Então reparem aqui que a folha de processos ela contém o desenho da chapa com as informações de dimensão das peças e as informações de corte da guilhotina, né? Quais são os dimensionais que o operador vai ter que posicionar a régua para fazer o corte. Ele vai fazer as manobras na chapa, além de informações também referentes à máquina, ao material, o peso da chapa, o aproveitamento, as informações de peças, quantas estão na chapa, qual é o total de peças que foram programadas, peso, dimensional. Então, é essa folha aqui que vai para o operador de máquina. Existem algumas empresas que, além de retângulos, fazem corte de peças um tanto quanto complexas, um pouco mais complexas do que o convencional, do que retângulos, também nas guilhotinas, cortes em ângulos. Então, o Lantec ele possibilita também a programação dessas peças de geometria mais complexas, e essas peças elas podem ser desenhadas no módulo desenho do Lantec mesmo, ou podem ser importadas através de um arquivo DXF ou DWG. Então, para fazer o aproveitamento dessas peças é necessário sair do módulo Nest Import, e no meu caso aqui eu vou utilizar o módulo desenho para criar essas peças. Então aqui eu vou criar um triângulo, separando aqui esse quadrado, utilizando a ferramenta Aparar, né, quebrar elementos, e está pronto o meu triângulo.
utilizar as informações aqui do mesmo subtrabalho 1 para fazer o aproveitamento e as peças ficarem nesse mesmo subtrabalho. Depois da criação do triângulo, eu vou criar mais uma geometria aqui no módulo desenho. Vou adicionar um ângulo aqui de inclinação para essa figura e copiar essa reta que eu criei para uma outra extremidade. Vou fazer aqui a simetria em Y e depois utilizar a ferramenta de quebrar elementos para os elementos que no caso eu não vou utilizar. Depois disso eu vou fazer o salvamento dessa peça. E adicionar ao mesmo subtrabalho no qual estão as peças que eu criei no módulo de retângulos. Novamente iremos para o módulo Nesting Corte, onde na última chapa, a qual eu tenho espaço aqui, vamos fazer o aproveitamento dessas peças de geometria mais complexas. Então, o primeiro passo é selecionar a peça e adicioná-la aqui na chapa, isso de forma manual. Então, eu vou utilizar os recursos aqui de simetria e posicionar a peça num ângulo diferente do que ela foi desenhada e vou novamente posicioná-la no ângulo original, no posicionamento original dela. Vou utilizar a ferramenta aqui de encostar, esse terceiro recurso, no qual eu vou selecionar o primeiro item. Aqui embaixo eu tenho as instruções que são necessárias para validar o comando. Vou clicar aqui em validar, ou botão direito do mouse, selecionar o elemento origem e o elemento destino. E aqui ele vai abrir uma caixa de diálogo, no qual ele vai perguntar em qual posição eu quero encostar essas peças. Eu vou adicionar aqui a 0 milímetros e as peças ficarão encostadas. Agora eu posso fazer uma cópia dessas peças. Vou utilizar os recursos do mouse mesmo, botão direito, copiar, e vou fazer uma cópia múltipla dessas peças que estão em formato de quadrado. Reparem que ele atingiu aqui a quantidade já designada na programação. E aqui ele está dizendo que não há peças suficientes no trabalho. Eu posso estar adicionando mais peças ou não, aí fica a critério do programador. No caso aqui eu não vou adicionar mais peças e vou realizar a programação do segundo item, da segunda geometria complexa. Adiciono a peça aqui, a chapa, faço novamente a movimentação dela, a simetria, numa posição diferente, e aqui eu preciso encostar essas peças também. Vou utilizar aqui o recurso encostar e farei o posicionamento a 0 milímetros. Ok, faço novamente a cópia. A quantidade designada já foi atingida e depois eu preciso encostar essas peças de forma que elas fiquem todas posicionadas a 0 milímetros uma da outra. Então eu vou utilizar aqui o recurso encostar novamente. Seleciono todas elas, botão direito do mouse, o elemento origem e elemento destino, 0 graus, e vou selecionando assim todas as mesmas, até atingir
o posicionamento dessas peças a 0 milímetros uma da outra. Então, o aproveitamento de geometrias complexas foi totalmente realizado. O próximo passo é fazer o salvamento dessas peças, e elas já estarão disponíveis na folha de processos, que vai para o operador. Um recurso que pode ajudar bastante também o processo de operação é acrescentar uma cota de ângulo, no qual vai ajudar o operador a rotacionar a chapa, né, o blank que já foi batido, no ângulo de inclinação dessa peça, dessa geometria que foi desenhada. Então, como que a gente pode fazer isso daí? Eu posso ir no módulo desenho, abrir essas duas peças, selecionei as duas, botão direito, abrir as peças selecionadas. Agora, aqui dentro do módulo desenho, eu tenho a aba anotações, na qual eu posso estar adicionando esse ângulo de posicionamento. Vou selecionar aqui esses elementos. Então, um ângulo de inclinação a 45 graus. E a mesma coisa com essa peça. Depois de fazer isso daí, eu novamente salvo essas peças e volto para o módulo Nesting Corte. Aqui no módulo Nesting Corte, eu tenho uma opção dentro das configurações de subtrabalhos, que é a visualização das cotas na chapa. Então aqui, ó, ver as cotas na chapa. Se eu deixar essa opção habilitada, eu posso facilitar bastante a vida do operador, porque ele vai visualizar os ângulos de inclinação das peças na chapa. Sendo que ele pode, após o corte dos blanks, para essas geometrias mais complexas, fazer a manobra da chapa para cortar esses blanks mais complexos. E assim finalizar a operação, o corte dos retângulos e das peças complexas na guilhotina.